Antes de falar da captura de Nicolás Maduro, você precisa saber o inventário de crimes que ele cometeu. Porque Maduro não caiu do céu como ditador. Ele construiu um Estado criminoso, passo a passo, inclusive com o auxílio de aliados políticos como o PT, o Lula e companhia. E quando você entende como ele governou, você entende por que a Venezuela virou um inferno. Maduro destruiu a Venezuela usando o próprio Estado como arma, impressão de dinheiro e muita corrupção. E qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Os métodos são os mesmos. Usou o Banco Central para financiar déficit, bancar corrupção, sustentar aliados militares. E o resultado notório foi a hiperinflação histórica, a destruição total da moeda, porque imprimir dinheiro não foi um erro casual. Foi um método. Controle de preços e controle cambial. Fixou preços artificialmente, criou escassez deliberada, implantou controle cambial que só a elite militar acessava. O povo recebia fome e os generais recebiam dólares. Falsa dolarização. Então não era uma liberdade econômica, era dolarização seletiva, só para quem estava dentro do regime. Maduro ensinou o Estado a roubar, expropriou terras produtivas, tomou empresas privadas, incentivou saques a mercados e lojas, destruiu a confiança econômica e quando o governo autoriza o saque, ele praticamente declara uma guerra contra o próprio povo. Lei contra o ódio. Qualquer crítica ao regime resultava em prisão. Opinião virou crime, palavra virou sentença e não era contra o ódio, era contra a liberdade. Observem o método. Perseguição política, jornalistas presos, opositores caçados, famílias destruídas, teve até criança deficiente retirada da família só porque criticou o governo. Maduro recriou algo que os regimes conhecem bem. Polícia política, monitoramento de cidadãos, prisões arbitrárias, pessoas capturadas como moeda de troca, centro de tortura, serviço de inteligência com sede específica para tortura, choques elétricos, espancamentos, violência psicológica e não é passado. Ainda existem prisioneiros sendo torturados hoje. Quem enfrentou o regime pagou com a vida. Oscar Pérez, executado após se render, jovens assassinados em manifestações, caso emblemático do adolescente de 17 anos morto em protesto. Forças especiais bolivarianas agiam como o esquadrão da morte. Manipulação de processos eleitorais, oposição impedida, justiça aparelhada, eleição virou uma encenação e não era democracia. Era teatro com urnas. Maduro não só governou um estado falido, ele transformou a Venezuela em um estado narcoterrorista, tráfico de drogas, proteção estatal ao crime, relações com ELN, as Farc, Hezbollah, Hamas via intermediários, cartel ligado à cúpula militar, estado convertido em rota de narcotráfico, o governo virou o cartel virou o governo, salário mínimo $3. Mais de 50% da população na extrema pobreza. Êxodo em massa, crianças passando fome. A Venezuela não quebrou, ela foi quebrada. Quando você soma tudo isso, o nome não é opinião, é definição jurídica. Tortura sistemática, assassinato de civis, prisões políticas, perseguição estatal. Isso se chama crimes contra a humanidade. E antes que alguém tente usar a palavra soberania para defender Nicolás Maduro, é preciso dizer algo com absoluta clareza. A soberania da Venezuela já havia sido destruída, porque soberania não é só um conceito jurídico. Soberania é uma condição de autoridade legítima, é respeito ao povo, é o controle do território, liberdade civil, Estado de Direito. Então, no momento em que o presidente eleito rompe a ordem democrática, impõe um regime autoritário, persegue dissidentes, censura a imprensa e transforma o Estado numa máquina de repressão e crime, a soberania morre ali. O petróleo da Venezuela não servia mais ao povo, servia para financiar outras ditaduras, sustentar alianças geopolíticas criminosas, alimentar relações com a Rússia, com a China e com grupos ligados ao terrorismo internacional como o Hezbollah. Então isso já não é mais soberania, isso é a captura do Estado. Quem destrói o próprio povo não defende soberania, defende uma tirania. Maduro não é vítima, Maduro não é líder, não é presidente legítimo, ele é o arquiteto da destruição da Venezuela. E quem ainda defende, não defende esquerda, não defende democracia, defende o crime. Bom, e quem ajudou a construir esse Estado foram os seus aliados, inclusive com o apoio de Lula. Salve esse vídeo, compartilhe, começa a me seguir para saber mais, porque ditadores sobrevivem do silêncio.